Qual que é a diferença entre o Bolsonaro e o Trump, o presidente que ganhou as eleições lá nos Estados Unidos? Qual que é a diferença entre eles? Porque nós vimos, né, muitas coincidências semelhantes um com o outro, né? A gente viu essas semelhanças. Bolsonaro perdeu a eleição, Trump perdeu a eleição. E até onde vai essas coincidências, essas semelhanças? Muito bem, aqui no Brasil nós estamos vendo o Bolsonaro viver um verdadeiro inferno, inferno político. Uma pressão muito grande sobre ele para ele ir para a prisão, né? E o Donald Trump, por outro lado, as coisas parecem que está indo de vento em popa. Ganhou as eleições, tem a maioria no Senado, no Congresso, e os ventos sopraram a favor de Donald Trump. Muito bem. O mundo físico ele é dirigido pelo mundo espiritual e os governos também são dirigidos pelo mundo espiritual, tanto para um lado como para o outro lado, mas tendo Deus como o Rei Supremo, como o governante supremo de todas essas coisas que nós mencionamos aqui. Quanto a Jair Bolsonaro, né? Jair Bolsonaro no nosso país foi um presidente, ele fez um dos melhores governos, né, do nosso país, mas por outro lado foi um dos governos mais fracos que tivemos politicamente. Era um homem fraco na área política, embora ele administrou muito bem o nosso país, e isso nós devemos reconhecer. Mas por outro lado ele foi muito fraco, não tinha quase autoridade nenhuma, nós vimos isso. E por outro lado ele era um homem totalmente emocionalmente desequilibrado, não tinha equilíbrio emocional, falava as coisas que não devia, e isso prejudicou ele, né? E Bolsonaro sempre se posicionou a favor do cristianismo, dizendo que era um cristão, que tinha Deus no coração, mas ele não agia como um verdadeiro cristão. Ele adorava ídolos, qualquer religião que apresentasse um Deus para ele, ele ia lá e prestava sua homenagem. E por último, ele prometeu que ia levar a embaixada do Brasil para Jerusalém, né? E até agora não aconteceu nada. E isso, meus amigos, meus irmãos, tem influência sim. Ele prometeu e não cumpriu. Donald Trump prometeu e cumpriu. E Donald Trump, eu nunca vi ele se ajoelhando diante de ídolos e nem prestando homenagens para qualquer tipo de religião, né? E ele falando que ele é um cristão também. Mas, será que ele é convertido? Não sabemos. Mas pelo menos ele não fez igual o nosso ex-presidente, que fazia uma misturada danada com o cristianismo. Não, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo, né? E pelas ações dele nós percebemos que ele nunca foi convertido, embora ele se batizou, Jair Bolsonaro. E a palavra de Deus fala que quando nós servimos a Deus de verdade, a palavra de Deus fala que até os nossos inimigos faz a paz conosco. Mas é o que nós vemos no momento, é o contrário com Jair Bolsonaro. É inimigo para tudo quanto é lado. E ele está vivendo um inferno político. E provavelmente pode ser que não consiga mais voltar ao poder, porque ele não obedeceu certas regras espirituais e Deus achou por bem tirar ele. Foi o que aconteceu. Foi fraude nas nossas eleições? Tudo bem, mas Deus permitiu. Tem os culpados? É claro que tem, nós sabemos quem são, né? Nós sabemos quem são os culpados na fraude das eleições. Mas quanto a Jair Bolsonaro, ele ficou muito fraco, porque ele nunca foi titubeante. Em todo o seu governo, ele nunca tomou decisões para mudar o destino nosso. Ele nunca tomou decisões para mudar o seu destino. Pelo contrário, era um homem muito fraco. Inclusive, o Silas Malafaia falou palavras fortes contra ele, né? E falou palavras duras. E, de certa forma, o Silas Malafaia tinha razão. E o nosso ex-presidente, ele foi um homem muito fraco, titubeante, inventava desculpa para tomar suas decisões cruciais para o nosso país.
e além de tudo ele não obedeceu às leis espirituais, às leis de Deus. Então a grande diferença é essa, entre Trump e o Jair Bolsonaro. Trump, tudo que ele prometeu ele fez, né? Tudo que ele falou que ia fazer ele faz. Enquanto que o Jair Bolsonaro não faz o que promete não. Porque ele é um homem fragilizado emocionalmente, é um homem que não serve para ser presidente da República. Essa é a verdade, é que não apareceu outro melhor. Mas eu espero que você que está nos ouvindo aqui, você entenda que isso é tudo mundo espiritual. Jair Bolsonaro, antes dele ser derrotado nas urnas, ele foi derrotado no mundo espiritual. E o Trump está aí de volta, né? Então Deus achou por bem colocar Trump novamente como líder da maior nação do mundo. E Trump, ele apoia o povo físico israelita. E a palavra de Deus fala, abençoa aqueles que vos abençoarem. Amaldiçoarei aqueles que vos amaldiçoarem. E nós vemos as nações que se levantam contra Israel, que está em maus lençóis. Por exemplo, a Síria, que deixa os terroristas, o Irã, está lá em frangalhos. Líbano, que deixou os terroristas, está lá em frangalhos. O Irã está enfraquecido. Todos os países que foram contra o povo físico israelita, observe. Coincidência, claro que não. É promessa de Deus. Você não, às vezes muitos de vocês não conhecem a palavra, né? Então fica aqui essa reflexão aqui para nós estar atentos também ao mundo físico, né? Porque o mundo físico reflete o mundo espiritual.